Os cientistas da NASA não tinham a ideia do que eles estavam assinando quando lançaram o seu telescópio James Webb de última geração no dia 25 de dezembro de 2021 do Centro Espacial da Guiana. Os astrônomos estavam esperando encontrar pistas de vida na atmosfera de planetas e galáxias distantes. Mas pouco eles sabiam que as primeiras imagens a chegar do James Webb revolucionariam a forma como percebemos o espaço exterior. A luz misteriosa detectada pelo telescópio, incrivelmente poderoso, em uma das imagens poderia ser apenas a evidência que precisávamos para confirmar que outro planeta lá fora poderia ter sinais de vida. A NASA acaba de lançar as primeiras imagens capturadas pelo JWST, e o presidente americano Joe Biden chamou esta missão de uma nova janela para a história do nosso universo. O administrador da NASA, Bill Nelson, havia prometido que em breve a humanidade teria uma visão absolutamente única do cosmos, diferente de qualquer outra que tenhamos visto antes. Hoje nós vamos dar uma olhada nas informações que o telescópio James Webb nos forneceu e o que ela realmente significa. A luz peculiar é realmente um sinal de vida ou de vida potencial em um planeta orbitando uma estrela completamente diferente a milhões de quilômetros de distância? Poderia ser a super-terra com a qual todos nós estamos contando? E o que mais existe lá fora? A fim de entender o que o telescópio mais avançado da história humana desvendou, nós precisamos dar um passo atrás e descobrir mais sobre essa invenção milagrosa. A NASA, juntamente com seus dois parceiros, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, opera este enorme telescópio com o nome de James E. Webb, um administrador da NASA que supervisionou o programa Apollo nos anos 60. Custou cerca de 10 bilhões de dólares para construir este poderoso telescópio. Mas os cientistas acreditam que mais do que compensou o tempo e dinheiro investidos na sua criação. E as imagens que acabamos de receber do JWST mostram que elas foram absolutamente perfeitas. É sem dúvida o maior e mais poderoso telescópio da ciência espacial em toda a história humana, mas a NASA levou cerca de 25 longos anos para projetar e desenvolver esta verdadeira obra-prima. Hoje ele está operando a uma temperatura impressionante de menos 266,75 graus Celsius, que é inclusive apenas alguns pontos acima do zero absoluto, que é de menos 273 graus Celsius. A fim de manter esta temperatura impossivelmente baixa, o telescópio James Webb orbita ao redor do Sol ao invés da Terra, como o nosso próprio Hubble faz. A cerca de 1,5 milhões de quilômetros da Terra, há um ponto chamado ponto L2 Lagrange, onde o JWST permanece o tempo todo. É assim que ele consegue orbitar com segurança ao redor do Sol, enquanto mantém sua temperatura ótima. Ele é projetado para observar uma faixa de frequência mais baixa do que o Hubble, principalmente do comprimento de onda longo de luz visível. Ele pode visualizar comprimentos de onda entre 0,6 a 28 micrômetros. Seu espelho primário é feito de 18 segmentos de espelhos hexagonais feitos de berílio dourado. Eles combinam para formar um espelho de 6,5 metros de diâmetro. O James Webb tem duas câmeras infravermelhas. A primeira é de infravermelho próximo, também chamada NIRCam, que captura o comprimento de onda infravermelho mais curto. E a segunda é a Mid-Infrared Instrument, ou também chamada de MIRICam, que captura comprimentos de onda mais longos. As fotos variam dependendo de qual câmera foi usada para capturá-las. Ele também usa um escudo solar de 5 camadas construído a partir de Kapton para bloquear a luz e o calor do Sol, da Lua e também da Terra. Até agora a NASA nos forneceu 5 imagens capturadas por este telescópio gigante e único. E para dizer o mínimo, estas imagens são incrivelmente hipnotizantes. Estrelas emitindo luz azul e laranja espetacular. Galáxias dançando e rastejando ao redor umas das outras em um emaranhado de estrelas e nuvens de poeira e algumas das luzes mais antigas do universo conhecido, emitido há 13 bilhões de anos. Tudo isso e muito mais foi revelado pela NASA no comunicado à imprensa realizado em 12 de julho. Mas e se as imagens iniciais revelaram tanto, o que os próximos dados de James Webb podem ver? E tudo isso são boas notícias? Até agora, as informações obtidas parecem bastante inofensivas, mas você nunca sabe quando as coisas podem realmente mudar. Afinal, a NASA espera que o telescópio seja capaz de penetrar nas nuvens de poeira e ver a luz dos cantos mais distantes do universo. Um universo que pode ser tão perigoso quanto excitante. A parte mais intrigante dos dados obtidos do JWST não é nem mesmo uma foto. Na verdade, são dados espectrográficos do planeta WASP-96b. Este é um exoplaneta a cerca de 1.150 anos-luz de nós. Qualquer planeta fora do nosso sistema solar é considerado um exoplaneta. Além do NIRCam e o MIRICam, James Webb também está equipado com um gerador de imagens sem fendas ou NIRIS. Ele mede a intensidade de vários comprimentos de onda de luz. O NIRIS montado no JWST
mediu a luz proveniente do WASP 96b por cerca de 6 horas e meia e traçou os dados obtidos em um gráfico. E de acordo com estes dados, pode haver água neste planeta. Este planeta gasoso, em sua maioria, mede quase metade da massa de Júpiter. Ele orbita tão de perto sua estrela natal que um ano neste planeta é equivalente a apenas 3,4 dias na Terra. Este rápido período orbital é extremamente importante, pois é a razão pela qual os astrônomos foram capazes de estudar como as moléculas neste planeta absorvem e depois reemitem a luz de sua estrela lar. Ao quebrar este espectro de luz em seus comprimentos de onda constituintes, os cientistas foram capazes de descobrir o tipo e a quantidade de elementos presentes na atmosfera deste planeta. A representação gráfica destes dados ajudou os cientistas a concluir que há água no WASP 96b. Na verdade, há uma boa quantidade de vapores de água na atmosfera deste planeta. Apesar da esperança que esta imagem nos proporcionou, ele é muito quente para abrigar qualquer tipo de vida. A temperatura no WASP 96b está em torno de 530 graus Celsius. Mas, nos próximos meses, este telescópio será apontado em direção a um planeta diferente e tirará imagens do mesmo. Este é considerado potencialmente habitável, mas não vamos nos adiantar aqui. Entretanto, os cientistas acreditam que eles podem usar imagens de espectro de muitos outros planetas, mesmo fora do nosso sistema solar e galáxia, avançando assim sua busca por quaisquer sinais de vida nos cantos mais distantes do universo. Outro alvo principal do telescópio espacial James Webb era o grupo de 5 galáxias firmemente ligadas a cerca de 290 milhões de anos-luz de distância de nós. Este grupo de galáxias é chamado de Quinteto de Stephan e está localizado na constelação Pegasus. De acordo com relatórios da NASA, 4 dessas galáxias superpróximas estão continuamente passando umas pelas outras a uma distância perigosamente curta, colocando-as em risco de colisão. A imagem de alta qualidade incrível revela que 2 galáxias do quinteto estão em processo de fusão uma com a outra. Destas 5, a galáxia mais à esquerda está mais próxima do nosso sistema solar do que as outras. Está a cerca de 40 milhões de anos-luz de distância. E é por isso que a imagem desta galáxia tem uma definição mais alta. Os cientistas acreditam que eles podem usar informações sobre grupos de galáxias como esta para entender como a gravidade se comporta nas maiores escalas. Isso também pode ajudá-los a aprender mais sobre a misteriosa entidade invisível, mais massiva, chamada matéria escura, que supostamente está mantendo o universo unido. A próxima imagem compartilhada pela NASA retrata o mais impressionante baby boom cósmico que você já viu. Este luminoso e vítreo leito quente de formação estelar está localizado a aproximadamente 7.600 anos-luz da Terra, na constelação sul chamada Carina. O que parece ser uma paisagem cheia de montanhas e vales salpicados de estrelas brilhantes retrata a borda de uma jovem região de formação de estrelas na nebulosa de Carina. Os astrônomos acreditam que esta é uma das regiões mais ativas para a formação de estrelas que eles já viram. É o lar de muitas estrelas muito maiores do que o Sol. Os cientistas estudaram a nebulosa Carina em detalhes anteriormente, mas esta nova imagem aparentemente revela os penhascos cósmicos com detalhes insondáveis. O imensamente poderoso telescópio espacial James Webb está nos ajudando a ver centenas de estrelas recém-nascidas que eram invisíveis aos telescópios mais antigos. Os oficiais da NASA afirmaram que esta imagem é tão clara que agora eles podem visualizar jatos e redemoinhos de poeira girando através da imagem. Estes criaram estruturas misteriosas que os cientistas ainda nem conseguem identificar. Usando o conhecimento obtido a partir desta imagem da Carina nebulosa, os cientistas querem descobrir tudo o que podem sobre o nascimento das estrelas. Eles acreditam que isso pode até permitir que eles explorem as origens do nosso sistema solar. A imagem seguinte que este espetacular telescópio trouxe à luz retrata a nebulosa do Anel Sul. A nuvem de poeira e gases em forma de 8, expelida por esta enorme estrela moribunda, é a razão pela qual também é chamada de nebulosa das 8 quebras. Ela está localizada a quase 2.500 anos-luz de distância da Terra. Uma fascinante espuma laranja de hidrogênio molecular pode ser vista girando em torno de uma névoa azulada de gás ionizado. Tudo isso está sendo expelido pela estrela moribunda visível no centro desta imagem. A imagem de infravermelho médio da mesma nebulosa mostra uma segunda estrela vermelha brilhando ao lado da estrela azul brilhante. Agora, os cientistas estavam sempre cientes de que a nebulosa do Anel Sul é um sistema binário, mas esta é a primeira vez que a segunda estrela é tão claramente visualizada entre a espessa nuvem de poeira. Entretanto, como todas as outras imagens capturadas pelo JWST, muitas galáxias claramente visíveis parecem estar bombando o fundo desta imagem. Isto aponta para todos os segredos ainda não descobertos que poderemos desvendar em breve. Dando uma olhada mais de perto nesta imagem, os cientistas notaram uma pequena e fina linha visível na parte superior esquerda. O astrônomo da NASA, o Carl Gordon, previu que era apenas uma parte da nebulosa, mas depois de vê-la cuidadosamente com as 2 câmeras infravermelhas, eles perceberam que era a visão lateral de uma galáxia. Então,
A luz inexplicável e enigmática detectada pelo JWST era, na verdade, uma galáxia inteira que poderíamos ter ignorado. Há uma chance de que as partículas de poeira sendo jogadas no espaço pela estrela moribunda possam possivelmente se fundir para formar sementes de futuras estrelas e planetas. Uma análise mais profunda desta nebulosa poderia ajudar os pesquisadores a entender os ciclos de morte e renascimento estelares. Antes que qualquer outra imagem capturada pelo telescópio James Webb tomasse a internet de assalto, foi nos dado um vislumbre da imagem mais profunda do nosso universo em 11 de julho de 2022. Esta é uma imagem do aglomerado de galáxias conhecido como SMACS 0723. Esta imagem extraordinariamente de alta resolução e alta definição fornece a visão mais profunda do universo impressionante do qual nós somos uma pequena parte. Nesta imagem, nós podemos apreciar a luz emitida há 13,5 bilhões de anos. Isso é muito próximo do início estimado do universo, de 13,8 bilhões de anos atrás. Esta imagem de campo profundo do telescópio James Webb mostra sua capacidade de aproveitar as forças gravitacionais dos aglomerados de galáxias. Ele então amplia galáxias distantes por trás desses aglomerados, fornecendo aos cientistas uma visão incrivelmente clara. O aglomerado SMACS 0723 que vemos nesta imagem está a cerca de 5 bilhões de anos-luz de distância da Terra. As imagens deste telescópio ultramoderno de ampliação trouxeram um deleite e alívio para os cientistas que têm esperado ansiosamente pelo sucesso deste projeto. Eles têm grandes esperanças para esta missão que visa transformar nossa visão do cosmos. Entretanto, isso não foi fácil de alcançar. Estas imagens de alta resolução e coloridas são ponto culminante do projeto de 20 anos da NASA para lançar um observatório espacial da próxima geração. Um sucessor revolucionário para o icônico telescópio espacial Hubble. O telescópio espacial James Webb é 100 vezes mais poderoso do que o Hubble e agora está totalmente reservado para o seu primeiro ano de operações científicas. Os cientistas estão esperando fazer descobertas pioneiras usando as informações obtidas com este telescópio, sejam buracos negros ou expansão cósmica, ou mesmo as primeiras origens das estrelas. A ciência está à beira de explorar possibilidades insondáveis em todas as frentes graças a esta extraordinária invenção. Diga pra gente nos comentários o que você pensa sobre o telescópio inovador e ultra avançado e a visão desconcertante do cosmos que ele nos proporcionou.